Saúde os amados irmãos com a paz do Senhor. Satisfação minha estar aqui, trazendo agora nesse momento uma palavra de reflexão para os irmãos. Eu sou o quarto desse nosso grupo que o Cristiano fundou, para trazer uma mensagem. E corroborando com aquilo que já fora dito através dele, através do Marquinho e do Abimael, sobre esse momento que a gente tem vivido aqui nessa terra que Deus nos deu para habitar, essa casa terrena que Deus nos trouxe, enquanto a glória não vem. E eu gostaria de deixar uma palavra de reflexão para os irmãos, que se encontra lá no livro de Abacuque, capítulo 3, versículo 17, que diz: Porquanto, ainda que a figueira não floresça, e nem haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, e as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e não hajam vacas nos currais. Todavia me alegrarei e exultarei o nome do Deus da minha salvação. Irmãos, para a gente fazer uma reflexão sobre o nosso posicionamento que a gente tem que ter a Deus diante das tribulações, diante dos problemas, diante das situações adversas que a gente encontra todo o tempo e todo momento em nossas vidas. Coisas tipo essa são naturais de acontecer nesse mundo terreno que nós vivemos, porque a gente sabe que isso aqui com o tempo a gente não vai existir mais. Jesus está voltando, os sinais estão aí, isso é apenas o princípio daquilo que está por vir. E enquanto a gente tiver vida, a gente tem que perseverar na fé, perseverar na confiança, perseverar naquilo que Deus propõe para a gente, como a gente deve viver, como a gente deve proceder nas nossas vidas. Então, até que ponto, a pergunta que eu faço, até que ponto a gente mantém a nossa fé da forma que Deus quer? Até que ponto você recebe um momento de tribulação e mantém a fé? Até que ponto você, no momento de prova, no momento de desgaste, no momento de tristeza, você mantém a sua fé? Então, existem muitos momentos em nossas vidas que faz com que a gente enfraqueça. Mas é nesse momento que a gente tem que estar forte, tem que perseverar, tem que acreditar que Deus está conosco, que Deus é conosco e que nenhuma condenação possa ter para nós, que a gente está firme na presença do Senhor, porque a gente tem que fazer igual está lá no livro de Coríntios, 1 Coríntios 11, 28, para a gente se examinar. Examine-se o homem a si mesmo e prossiga na fé. E às vezes você tem que se examinar o tempo inteiro, porque não é conforme o exame lá em Coríntios que fala sobre a ceia, mas em todas as coisas na vida, você tem que se examinar como você está levando a sua fé, se você está levando ao modo que Deus quer. Porque às vezes a gente acha que está no caminho certo e o caminho está errado. Muita coisa na nossa vida que às vezes a gente pensa que está bem, mas não está. Então, meus irmãos, não importa o momento que você esteja vivendo, não importa a circunstância, o momento. Agora na nossa empresa a gente está passando por esses problemas, a gente tem certeza de tudo, não sabe se a gente vai continuar, se a gente vai parar, quem vai voltar, se não vai voltar. Mas em todo momento a gente tem que crer que Deus é conosco e por Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Então, mesmo que eu tenha derrota, eu sou vencedor porque Deus deu a vitória pra gente, deu a vitória pra mim, deu a vitória pra você. Então nós temos que estar nessa posição diante de Deus, ser perfeito, construção perfeita das nossas vidas, a gente não consegue, a gente é humano, a gente é falho, a gente erra, mas a gente tem o Espírito Santo dentro da gente que nos convence de que a gente está errado. Então a gente tem que estar sempre focado naquilo que Deus quer, na vontade de Deus através da sua Escritura. Então o que acontece? Eu entendo a nossa vida espiritual, para a gente alcançar a salvação, é como se fosse uma escola terrena, aonde na escola você tem a disciplina, e aqui nós também temos a disciplina na vida espiritual para a gente alcançar a salvação. Na escola nós temos o autor, que é o autor do livro, que é o livro didático que você estuda. Nós temos o livro que você estuda, você tem o professor,
que ensina o livro, você tem a prova, você tem a reprovação ou aprovação. E na vida espiritual é a mesma coisa. Você tem Deus como autor, você tem o livro, que é a palavra, você tem o professor, que é o pastor, você tem a prova, que é o mundo, e você tem a aprovação, que é a glória, e você tem a reprovação, que é a segunda morte, que é a morte do espírito. Então a gente tem que ter muito cuidado com as coisas da terra. A gente tem que estar sempre focado nisso, pensando em Deus o tempo inteiro, porque o mundo nos desvia a atenção, o mundo nos leva para caminhos que muitas das vezes a gente pensa que não está fazendo nada de ruim, que está fazendo nada errado, você acaba não está fazendo conforme Deus quer. Então, meus irmãos, seguindo por esse caminho, porque conforme a palavra lá em Abacuque que eu acabei de dar para vocês, a gente tem que ter essa convicção de que ainda que a figueira não floresça, ainda que deixe tudo errado na sua vida, tudo de ruim, você tem que se alegrar no Senhor, porque nos louvores a gente canta. Tem até um livro, tem até um louvor que fala sobre isso. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto da vide, e que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei. Então, até que ponto a gente faz isso que a gente canta? A gente tem que deduzir isso em nossas vidas. Até que ponto você chega, você faz isso que você canta. Você está na igreja, você está com as mãos levantadas, está louvando, está agradecendo a Deus, mas até que ponto, no momento de tribulação, a gente mantém a nossa fé? Então, irmãos, uma palavra para a reflexão dos irmãos é sobre isso que é muito importante nas nossas vidas. A gente tem que perseverar mesmo na nossa fé, tem que estudar a Bíblia, tem que entender, a gente tem que estar mais em comunhão com os santos, que somos nós mesmos, e fazer aquilo que Deus nos pede, através da sua palavra, tá bom? Muito obrigado, agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus. E peço muito a Deus, em oração, para que abençoe todos os membros desse grupo, todas as suas famílias, e todos nesse momento onde precisamos da proteção divina, para que nós consigamos fazer aquilo que é necessário para o nosso desenvolvimento humano e espiritual. Pai, muito obrigado. Amém. Agradeço a oportunidade. Amém.